Olá, tudo bem? Nessa aula, nós vamos estudar os conteúdos para resolver os exercícios da aula 36. Então, em primeiro momento, a gente vai estudar os ângulos determinados por retas transversais. Ok? Então, o primeiro conjunto de ângulos que a gente visualiza, que são determinados por duas retas, é justamente os ângulos opostos pelo vértice. Então, consideremos duas retas RS que se cruzam em um ponto V, que a gente percebe claramente duas retas RS que estão se cortando num ponto V, formando quatro ângulos de medidas A, X, B e Y, conforme visualizamos aqui nesta figura. Então, os ângulos de medida X e Y são chamados ângulos opostos pelo vértice. Então, esses ângulos aqui, eles inclusive estão destacados com cores similares. O ângulo X e o ângulo Y, eles são iguais. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. Tá? E o ângulo A e o ângulo B também são ângulos iguais, são ângulos congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Por quê? Pelo fato de que a única coisa que os separa é o vértice. Então, se nós formos analisarmos aqui, nós perceberemos que o ângulo A com o ângulo X, ele tem medida de 180 graus. Correto? Se nós analisarmos aqui, ok. E também nós podemos perceber que o ângulo X com o ângulo B, ele forma um ângulo de 180 graus. Então, quando eu fizer igualar essas duas equações, eu vou perceber claramente que o ângulo A ele vai ser igual ao ângulo B. Ok? Então, vale salientar que dois ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Ok? Continuando, senhores. Ângulos correspondentes. Então, imaginemos uma seguinte situação. Eu tenho duas retas RS, perceba que essas retas RS elas são paralelas, tá? E essas retas elas estão sendo cortadas por uma transversal T, uma reta qualquer. No momento que eu faço isso, eu determino sobre essas duas retas paralelas oito ângulos. Então aqui eu percebo claramente que eu tinha uma reta R, uma reta S, e essa reta ela foi cortada por uma transversal qualquer. Quando eu faço isso, esse corte com essa transversal, eu determino 8 ângulos. E aí percebam o seguinte, esse ângulo A aqui, ele na realidade, junto com esse ângulo C aqui, eles são OPV, ou seja, eles são opostos pelo vértice. Consequentemente, eles são congruentes. Ok? Muito bem. Este ângulo D aqui, certo? E esse ângulo B também eles são OPV, ou seja, opostos pelo vértice, de certa forma congruentes. Muito bem. Dando sequência, eu percebo claramente que este ângulo E e esse ângulo G também são congruentes. Por quê? Porque são OPV. Nós vimos na lâmina anterior que ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes. De certa forma, então, este ângulo H aqui e este ângulo F também são congruentes. Muito bem. Nos ângulos correspondentes, eu tenho então que este ângulo A, ele é, de certa forma, congruente a este ângulo E. Se eu puder fazer um corte aqui e transplantar este ângulo para cá, eu vou perceber claramente que eles são congruentes. Certo? Então, neste caso, o ângulo A e o ângulo E formam um par de ângulos correspondentes, de certa forma iguais, congruentes. Uma outra situação, o ângulo B e o ângulo F também são correspondentes. Se eu transplantar este pedaço aqui para cá, eu vou perceber claramente que esses ângulos eles se sobrepõem. Então, considerar-se-á que esses ângulos são congruentes. Da mesma forma, este ângulo D aqui é congruente a este ângulo H. E também, por consequência, este ângulo C é igual ao ângulo G.
Então, eu tenho aí que os ângulos correspondentes, eles também são congruentes. Ângulos adjacentes, senhoras e senhores. O que são ângulos adjacentes? Considere o seguinte, dois ângulos são consecutivos quando eles possuem o mesmo vértice e têm um lado comum. Então, dois ângulos eles são consecutivos quando eu tenho o mesmo vértice, no caso aqui, o vértice O, certo? E o lado comum, no caso, este lado aqui, esse segmento de reta aqui, OB, correto? Então, esses dois ângulos, eles são consecutivos. O ângulo AOB e o ângulo COB. Então, podemos perceber claramente que esses dois ângulos, eles são consecutivos, pelo fato de eles terem um lado em comum. Agora, imagine o seguinte, consideremos este ângulo aqui, o ângulo AOB e o ângulo AOC, eu não posso dizer que esses ângulos são adjacentes. Por quê? Porque eles não têm nenhuma parte em comum. Tá? Então, o ângulo AOB é uma coisa, tem uma parte em comum, segmento AO, e o segmento AOC, o ângulo AOC, é um outro ângulo. Ele não tem nada em comum com esse ângulo AOB, certo? Devemos considerar isso. Dando sequência, nós vamos aqui resolver uma situação utilizando justamente essas propriedades dos ângulos correspondentes e dos ângulos opostos pelo vértice. Então, aqui nós temos uma seguinte situação. Essa situação ela foi extraída do livro didático de vocês, de matemática. Considere o seguinte, na figura ao lado, R barra S. O que é que significa isso? Eu estou dizendo que as retas R e S são paralelas. Estou afirmando. Continuando, vamos calcular os valores das medidas dos ângulos A e B, sabendo que em graus, o A é 2x mais 50 graus. Então, essa medida aqui vale 2x mais 50. E ele afirma também que o valor de B é 4x menos 30. Correto? Então, se eu analisar aqui com calma, eu vou perceber que este ângulo aqui, o ângulo A, ele na realidade é correspondente a esse ângulo B. Correto? Se eu pegar e transplantar esta medida aqui para cá, eu vou perceber claramente que eles são iguais, são congruentes. Então, eu posso afirmar que, por conta das retas RS serem paralelas, cortadas por uma transversal, que estes ângulos, o ângulo A e o ângulo B, eles são ângulos correspondentes e, de certa forma, eles são iguais, são congruentes. Correto? Então, eu tenho clara certeza que o ângulo A e o ângulo B, eles são iguais, eles são congruentes. De posse dessas informações e considerando que o meu A ele vale 2x mais 50 e que o B vale 4x menos 30, eu vou fazer o quê? Eu vou igualar os dois. Fazendo isso, eu tenho então 2x mais 50 graus igual a 4x menos 30. E aí aqui é um processo de equação simples do primeiro grau, onde pego esse 4x que está no segundo membro, trago ele para o primeiro membro, né? Lembrando que o 4x aqui está positivo, então ele vem negativo. E pego esse 50 aqui que está no primeiro membro e transponho ele para o segundo membro. Como ele está positivo, ele vem negativo. Então, eu tenho 2x menos 4x, foi isso que eu fiz aqui, igual a menos 30, que já estava lá, menos 50, que vem do primeiro membro. Fazendo isso, 2x menos 4x, eu tenho menos 2x, igual a menos 80. Bom, dois sinais negativos eu somo. Então, x é igual a 80 dividido por 2, 40. Como eu tenho aqui o oposto de x, se o oposto de x é menos 80, o oposto de x é menos 40, então x vai ser igual a 40. Feito isso, eu descobri o valor de x. Perceba, eu descobri o valor de x. Eu não quero, então,
o x. Eu quero saber quanto é que vale a medida do ângulo. O que é que eu faço? Como o ângulo A é igual ao ângulo B, tanto faz eu pegar 2x mais 50 como 4x menos 30. Vamos pegar mais simples. 2x mais 50. Mas quem é o valor de x que nós acabamos de descobrir? Está aqui, ó, 40. Então, nesse caso, o A vale 2 vezes a medida de x, que é 40, mais 50. 80 com 50, 130. Como A e B são correspondentes, eu posso dizer, então, que o valor de A e o valor de B são iguais a 130 graus. Correto? Muito bem. Dando sequência, senhores, vamos agora aos ângulos alternos. Tá? Ângulos alternos, o que são? Ângulos alternos são pares de ângulos não adjacentes que estão em lados opostos em relação à reta transversal. Então, perceba aqui, no ângulo correspondente, eu tenho que a medida dos meus ângulos, elas estão do mesmo lado da transversal. Perceba, o ângulo A e o ângulo E, eles estão do mesmo lado da transversal, correto? Muito bem. Vamos então lá para os ângulos alternos. Então, nos ângulos alternos, os pares de ângulos não adjacentes, eles estão em lados opostos em relação à transversal. Então, considere essas duas retas aqui, as retas R e a reta S, tá? Considere essa reta aqui, a reta T. Então, eu vou ter que os ângulos, os pares de ângulos, no caso, o 4 e o 6, perceba, eles estão dentro da reta R e da reta S, estão entre essas duas retas, mas eles estão em lados opostos à transversal. Dizer-se-á, então, que esses ângulos são alternos internos. Ou seja, eles são internos porque eles estão localizados dentro, aquém das retas R e S, e eles são alternos justamente pelo fato de estarem em lados opostos da transversal. Perceba que a transversal T, correto? E então eu tenho que este ângulo 6 e esse ângulo 4, que são nomes fictícios, eles são chamados de ângulos alternos internos. Eu tenho outro par de ângulos alternos internos? Tenho. Eu tenho o ângulo 3, né? Eu tenho o ângulo 3 e eu tenho o ângulo 5, né? Eles são ângulos alternos internos, correto? Então, cuidado, porque isso, se nós não tivermos a devida cautela, nós nos atrapalhamos, certo? Então, eu tenho que considerar primeiro se eles estão dentro ou fora dessas duas retas, tá? E depois eu tenho que perceber quais são os ângulos que seriam alternos em relação. Eu não posso afirmar que o ângulo 6 e o ângulo 3 são alternos, porque eles estão do mesmo lado da transversal, correto? Então, cuidado com relação a isso. Dando sequência, nós temos então os ângulos alternos externos. Eu cometi um erro aqui, mas eu corrigi aqui e coloquei em cima externos. Então, perceba, esses ângulos são alternos externos, por quê? A palavra externo significa que eles estão fora das duas retas, da reta R e da reta S. Muito bem. E alternos porque eles estão em lados opostos. Então, se eles estão em lados opostos da transversal, eu posso considerar, então, que esse ângulo 7 aqui e esse ângulo 1 formam um par de ângulos alternos externos. Correto? Posso considerar, então, também que esse ângulo 2 e esse ângulo 8, eles formam um par de ângulos alternos externos. Correto? Mas por que é que eu preciso saber disso? Eu preciso saber disso porque existe uma propriedade muitíssimo interessante. Se eu estou trabalhando com retas que são paralelas, e aqui nós podemos perceber que ele nos afirmou que as retas R e S são paralelas, ele diz o seguinte, a propriedade: duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal determinam
ângulos alternos congruentes, ou seja, ângulos iguais. Então, aqui claramente eu posso perceber que o meu ângulo, né, que o ângulo B, né, vamos analisar primeiro os ângulos internos, alternos internos, internos entre as duas, dentro do caso das duas retas, da reta R e da reta S. Então, nós podemos perceber aqui que o ângulo D, correto? E o ângulo F, eles são congruentes. Está aqui, ó. O ângulo D e o ângulo F são congruentes. Uma outra situação de ângulos internos que eu posso perceber é que o ângulo C, né, e o ângulo E, eles também são congruentes. Por quê? São alternos internos em duas retas, formada a partir de duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Ok. Nós podemos afirmar também que os ângulos, no caso agora vamos abordar os externos, os ângulos B, perceba, ele está fora, certo? E o ângulo H também são congruentes, certo? Podemos afirmar ainda que o ângulo A, tá, e o ângulo G, eles são congruentes. A palavra congruência quer dizer tem a mesma medida na geometria, correto? Então, aqui nós podemos perceber claramente que se, obedecida a essa condição, que se a reta R for paralela à reta S e for cortada por uma transversal, na realidade eu vou ter pares de ângulos alternos internos e externos congruentes, ou seja, de mesma medida. Então, aqui nós temos uma situaçãozinha envolvendo justamente essa propriedade que nós acabamos de visualizar. Ela diz o seguinte: usando essa propriedade, podemos resolver a seguinte questão. Na figura abaixo, perceba, eu tenho duas retas R e S e ele afirma que essas retas R e S são paralelas, correto? Então, se elas são paralelas, eu posso afirmar claramente que esse meu ângulo A, ele é igual, ou seja, congruente ao ângulo B. E aí ele afirmou que o ângulo A mede 3x menos 50 graus. 3x menos 50 graus. Aqui a medida, 3x menos 50. Afirmou também que o B, A 3x, né, o A vale 3x menos 50 e o B vale x mais 14. O que é que eu vou fazer então? Como eles são congruentes, senhores, eu vou igualar. E é isso que nós vamos fazer aqui na sequência, né? Nós vamos igualar. Nós vamos dizer que o A é igual a B. Por quê? Porque atende a essa condição, a essa propriedade. São duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Nesse caso, então, eu digo que A é igual a B, mas quem é o A? O A está aqui, senhores, 3x menos 50. E quem é o B? X mais 14. Então, 3x menos 50 igual a x mais 14. Fazendo isso, o que é que eu vou... Para resolver a equação, o que é que eu vou fazer? Eu vou trazer esse x para cá. Perceba, ele está positivo, vem negativo, 3x menos x, igual a 14, que já está no segundo membro, mais 50. Olha o sinal dele, negativo, então ele vai positivo. Ora, 3x menos x, 2x. 14 com 50, 64. Como eu tenho, então, que o dobro de x é 64, é só descobrir qual é o número que é multiplicado por 2, que dá 64. É só dividir 64 por 2, 32. Novamente, eu não estou interessado em descobrir quem é x, eu estou interessado em descobrir quem é o valor de A e de B, consequentemente. Ora, eu sei que o A é o triplo de x menos 50. Poderia usar x mais 14, mesma coisa. O triplo de 32, porque o x é 32, né, vai dar 96, tirando 50, 46. Da mesma forma, poderia fazer x, que eu descobri aqui como sendo 32, mais 14, também teria
46 de valores. E perceberia claramente que o valor de A e de B seriam iguais. Ok, senhores? Vamos continuar, então, com os ângulos colaterais. O que são ângulos colaterais? Ângulos colaterais são pares de ângulos não adjacentes. Olha a informação importante. Não adjacentes. Não tem pontos internos comuns. Localizados no mesmo lado da reta transversal. Então, perceba. No correspondente, eu tinha que os ângulos eles estavam localizados do mesmo lado da reta transversal, certo? Mas, perceba, quem poderia dizer aqui que seria correspondente a esse ângulo 5 aqui? Um outro ângulo aqui, tá? Eles estariam do mesmo lado da transversal, certo? Mas localizados em lados, um lado superior da reta R e o lado superior da reta S. Isso nos ângulos correspondentes. Nos ângulos alternos, eu teria que eles estariam localizados em lados opostos da transversal. Já os ângulos colaterais, senhores, eles são pares de ângulos que estão localizados do mesmo lado da reta transversal. Então, perceba aqui que este ângulo 3 e este ângulo 6, né, eles estão localizados em relação à transversal T na mesma região, né, entre as duas retas. Tá? Ou seja, entre essa reta R e essa reta S, eles estão localizados numa região interior da reta. Correto? Então, nesse caso aqui, esses dois ângulos eles são considerados ângulos colaterais internos. Aí aqui a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado para não fazer balbúrdia, para não confundir, né? Porque a gente confunde mesmo, né? Já o ângulo 4 e 5, né? 4 e 5, eles estão localizados no mesmo lado da transversal e também dentro das duas retas RS. Então, eles são colaterais, né, internos. Ok? Então, dando sequência aqui, nós temos uma propriedade muitíssimo importante. Considere o seguinte, que essas retas R e S, elas são paralelas. Aqui eu tenho duas retas, a reta R e a reta S, e elas são paralelas. E quando elas são cortadas por uma transversal, eu tenho então que esses ângulos colaterais, eles são ângulos suplementares. Professor, o que é que significa suplementar? Suplementar são aqueles ângulos cuja soma dão 180 graus. Então, veja bem, este ângulo aqui, o ângulo C, né, que inclusive está marcado de laranja, tá? Mais o ângulo F, tá? Esses dois ângulos aqui, a soma deles dá 180. É fácil compreender isso? Perceba, o ângulo F ele é correspondente ao ângulo B. Se eu pegar essa medida aqui e transplantar para cá, eu vou perceber claramente que é uma medida que são iguais as medidas. Ok. Consequentemente, se eu tenho aqui uma reta, eu posso entender então que esses dois ângulos somados, eles vão dar 180 claramente. Então, aí eu vou ter então 4 pares de ângulos, né, que a soma deles vai dar 180. Perceba, C mais F vai ser 180. Né? Outra situação, o D e o E, né? O D e o E, perceba, eu posso pegar esse E aqui e transplantar para cá, eu vou ter claramente que esse A é correspondente a esse E aí eu posso entender aqui que se A é igual a E, eu posso perceber que E mais D, ou D mais E, 180 graus claramente. E da mesma forma, eu posso compreender com os demais ângulos colaterais. Né? Eu posso perceber que esse A mais esse H, né? O A mais o H, eles são correspondentes, eles são correspondentes e, além do mais, colaterais externos.
né? Perdão, o A e o H, estava confundido com o E. O A e o H, eles são ângulos colaterais externos, cuja medida dá 180. Perceba, esse H, ele é correspondente a quem? Ao D. E A mais D é igual a 180. Consequentemente, A mais H é 180. Correto? Então, o A e o H são ângulos colaterais, né, externos. Correto? Colaterais porque estão do mesmo lado da transversal, mas eles estão externamente às retas, no caso a reta R e a reta S, que são paralelas. Eu tenho também, senhores, que o ângulo B mais o ângulo G, 180. Fácil de entender isso? Claro. Ó, B e G. Quem é correspondente ao G aqui? É o C. Esse rapaz aqui, junto com esse, dá 180. Posso afirmar claramente que B mais G também é igual a 180 graus. Correto? Então, sugestão, pausa o vídeo, volta, né? Analisa com calma, estuda com calma, porque é um assunto, senhores, que se nós formos analisar em sala de aula, nós iríamos demorar de 2 a 3 semanas para visualizar todo esse conteúdo. Então, assim, tem que ter calma, resolver exercícios, tá? Estudar com calma. Não entendeu? Volta o vídeo, pausa o vídeo, volta. A vantagem do EAD é justamente essa. Você pode pausar o vídeo, pode retroceder, né? E não entender um assunto, volta lá. Eu garanto que se você fizer isso, você consegue visualizar na segunda passada com bem mais entendimento aquele assunto. Então, vamos continuando aqui. Usando essa propriedade que nós acabamos de ver, nós vamos considerar o seguinte problema. Na figura a seguir, temos que R e S, ou seja, novamente aqui, ó, afirmando que R está paralelo a S. Vamos calcular em graus as medidas dos ângulos A e B, sabendo que o A vale 2x, então informação importante, o A é 2x e o B é 3x menos 20. Correto? Muito bem. Pessoal, olha só, o ângulo A e o ângulo B. Eu posso afirmar que eles estão no mesmo lado da transversal, né? E fora das duas retas. Então, esses ângulos são colaterais externos, correto? E a soma de um colateral, né? Visualizando aqui, ó, a soma de dois colaterais externos, ó, é 180. Então, vamos aqui. Vamos afirmar, então, claramente aqui que o ângulo A e o ângulo B, eles são colaterais externos e a soma da medida dos dois é 180 graus. Correto? Então, fazendo isso aqui, nós percebemos que A mais B é 180 graus. Por quê? Porque eles são colaterais externos. Mas quem foi o A? Quem é o valor que assume o ângulo A? Está aqui, senhores, ó. 2x. O A é 2x. E quem é o B? O B é 3x menos 20. Correto? Deixa eu trocar a cor aqui. Então, nesse caso aqui, eu sei que 2x mais 3x menos 20 igual a 180. Professor, de onde saiu isso aqui? Da substituição. Ó. O A não é 2x? Está aqui. Ó. E o B, 3x menos 20, também está aqui. Tudo isso é igual a 180. O que é que eu faço agora? Procedimentozinho simples, que é só resolver a equação. Ora, 2x, senhores, mais 3x, isso aqui é 5x. Passando esse 20 para o lado de lá, ele está negativo, então ele vai positivo. Certo? Então, 180 com 20, 200 graus. Qual é o número que multiplicado por 5 dá 200? É só dividir 200 por 5. 40. Novamente, eu não estou interessado em descobrir qual é o valor de x. Eu estou interessado em descobrir quanto é que vale A. Mas o A não é o dobro de x? E o x que você acabou de encontrar não vale 40? Então, você multiplica 2 vezes 40, 80. Beleza? Ora, se o A é 80, e a soma, perceba aqui, ó, A mais B não era 180? E você descobriu que o A vale 80. Então, o B vale quanto? O B vale 100. Claramente. Correto? Muito bem, senhores e senhores.
uma questãozinha simples, mas que se você não tiver cuidado, você corre o risco de errar na questão. Então, pausa o vídeo, retrocede, analisa as propriedades matemáticas, elas servem justamente para embasar, né, ajudar na resolução das questões. Correto? Bem, a gente vai pausar esse vídeo agora e dar continuidade num vídeo sequente. Muito obrigado, até a próxima.